As equipes precisam fazer também reuniões inteligentes. Reuniões mal feitas, reuniões sem método, são um dos maiores ladrões de tempo das equipes e das empresas. Por isso é preciso ter método, é preciso ter técnica para fazer boas reuniões. Então vamos aos melhores passos para você fazer uma ótima reunião em equipe. Primeiro item é explicitar o propósito, os participantes e os resultados, como decisões e entendimentos dessa reunião. Nós estamos nos reunindo para quê? Para definir o quê? Para debater e entender sobre o quê? Isso tem que estar claro de imediato para o organizador da reunião. Segundo passo é descrever a pauta em tópicos. Nós vamos tratar quais assuntos? Assunto A, assunto B, assunto C, assunto D. Porque é importante definir a pauta e guardar essa pauta. A pauta existe e ela é enviada previamente para que as pessoas se preparem, para que fique uma discussão inteligente. E é muito importante se ater a essa pauta. Não sair da pauta, porque senão você não vai resolver nem os assuntos da pauta e nem os assuntos fora da pauta. Definir data, local, hora de início e término da reunião. Reunião boa é reunião que tem hora para começar e é reunião que tem hora para acabar. E se as pessoas estiverem perdendo foco, faça reuniões em pé. Fazendo reuniões em pé, as pessoas ficam mais focadas e aquele fala-fala desconectado acaba rapidinho. Próximo item, enviar os itens anteriores para os participantes pelo menos 3 dias úteis antes da reunião, para que eles levem análises, posições, para que eles levem uma chamada metodologia de FCA. Uma vez que o fato está claro, as causas que geram ou que resolvem o fato estão claras, as ações de proposição ficam fáceis de ser determinadas. Depois é recomendável escolher um responsável para registrar o chamado relatório de interação, que você vai ver na sequência como ferramenta prática da gestão profissional, que nada mais é do que um registro formal do que foi tratado, qual decisão foi tomada e por quem como responsável de implementação. Depois é preciso estipular um tempo, geralmente de 3 a 5 minutos, para que cada participante apresente suas análises e iniciativas recomendadas. Não é possível ter todo o tempo do mundo para todas as pessoas falarem. Uma dica prática também é você usar o método do pincel ou da caneta. Só fala quem está segurando o pincel e a caneta, os demais ouvem e falam na sua vez. Estipular um tempo para um debate de 2 a 3 minutos após a apresentação de cada tópico. O debate é importante. Todos precisam ser ouvidos, mas igualmente num tempo determinado. E por fim, tomar as decisões necessárias, fazer as análises de acordo com o propósito dessa reunião. Se forem seguidos esses passos, nós vamos sair de reuniões desconexas, inúteis, amadoras, para reuniões inteligentes, profissionais, com método, com técnica e o que faz mais importante, direciona para a tomada de decisão, direciona para a ação. E mudar e transformar a realidade é por meio da ação. Só intenção não basta, é preciso ação, é preciso execução, é preciso a equipe coesa e unida no mesmo resultado. Todo profissional, toda equipe precisa atuar com a gestão profissional. A gestão amadora, a gestão intuitiva, é uma das principais causas da quebra de empresa, da briga entre pessoas, da desconexão dos processos. Nós vimos anteriormente os 30 maiores erros do velho normal que você precisa evitar. São todos erros filhos da gestão amadora. Agora nós vamos ver quais são as ferramentas. Qual é o modelo mental? Qual é o ciclo, o método e as ferramentas de gestão profissional para que aquele determinado profissional, para que aquela equipe consiga atuar de forma técnica, de forma prática, de forma inteligente, para forçar decisões positivas. O primeiro item é um modelo mental, é um método que se chama PDCA. Tudo que formos fazer para atuação profissional dentro das empresas precisa seguir um ciclo, um roteiro. É preciso planejar bem, ou seja, onde eu quero chegar, qual problema eu quero resolver, qual resultado eu quero provocar, para estabelecer planos de ação. O planejamento é a etapa onde o profissional, onde a equipe vai buscar
entender e antever todos os problemas que podem acontecer, seja para resolver algo, seja para provocar algo positivo. Então, no planejamento, nós buscamos e conversamos com especialistas, com pessoas que já desenvolveram aquela frente que nós queremos, enfim, nós mapeamos as informações de dentro e de fora da empresa e nós programamos uma boa execução. Quando você entende, você pode executar no do da execução com mais facilidade, porque você treina os envolvidos, você entende o passo a passo, você define as metas de cumprimento e de implementação. Então, depois de planejar, depois de pensar e entender, nós vamos executar. E, periodicamente, nós precisamos parar para checar se os resultados estão acontecendo. E nós vamos saber isso por meio dos indicadores e das metas. Se os indicadores e as metas estiverem refletindo esse resultado atingido, ótimo. A nossa ação será padronizar o que nós implementamos, transformar em algo permanente dentro da atuação do profissional, dentro da atuação da equipe e da empresa. Se os indicadores e as metas não forem atingidas, as metas, nós temos um indício de resultado ruim. Aí nós temos que entender as causas e atuar aqui na ação, na fase do ACT, consertando, entendendo as causas do que não deu certo e atuando com ações específicas nessas causas para que elas voltem a gerar para a equipe e para os profissionais os resultados desejados. Então, recapitulando, tudo que você for fazer, seja como profissional, seja como líder, seja como gestor, empresário, equipe, é preciso seguir um método, um ciclo, que é entender, planejar, antever. É como numa grande viagem onde você quer sair de uma cidade e chegar na outra. Então, aqui é a etapa de construir um mapa de para. Então, você vai construir o mapa, você vai entender qual trecho vai usar, quais são os buracos e os problemas na pista, onde você vai parar para descansar ao longo da sua viagem, para que você consiga chegar de forma inteligente, de forma planejada. Entendido? Aí sim nós vamos para a execução. Nós vamos detalhar as implementações, envolver e treinar todos, depois nós vamos checar periodicamente, às vezes semanalmente, às vezes mensalmente, se os resultados estão sendo suficientes por meio de indicadores e metas. Se foi suficiente, metas atingidas, replicamos e padronizamos o que nós fizemos. Se as metas não forem atingidas, o resultado está ruim. Nós entendemos as causas e no ACT nós atuamos nas causas para gerar os resultados necessários. Então nós vamos fazer esse ciclo PDCA, essa é a essência. O PDCA é a espinha dorsal da gestão profissional. Há vários outros desdobramentos desse modelo. Existem vários outros nomes, mas a essência, e aqui nós temos que simplificar para facilitar a sua vida. A essência é essa. Sempre planejar para fazer uma boa execução, checar periodicamente se os resultados estão sendo atingidos por meio de indicadores e metas. Se os resultados estão sendo atingidos, padronize, registre, replique. Se não estão sendo atingidos, entenda as causas, atue nas causas e faça uma nova implementação para voltar para o resultado desejado. Esse é o famoso ciclo, método de gestão profissional, a espinha dorsal do seu sucesso, que você precisa necessariamente ficar atento e começar a agir assim, nesse momento de transição e para frente como algo permanente dentro da sua atividade como profissional, como equipe, como empresa. A outra ferramenta de gestão que nós temos é a análise SWOT. Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Uma vez que você definiu o resultado, você precisa fazer uma análise interna de o que vai ajudá-lo a chegar naquele resultado. Todas as características internas da sua atividade profissional, da sua empresa. E tudo que vai te atrapalhar a chegar naquele resultado. O que está sendo feito, mas de forma ruim, de forma inadequada, ou o que não está sendo feito e precisa ser implementado imediatamente. De novo, nós estamos falando das ações de calibragem. Depois você vai olhar para fora e identificar o que é que vem de fora da minha atividade profissional, o que é que vem de fora da nossa equipe, o que é que vem de fora da nossa empresa, que pode atuar
nos ajudando. Algum contexto econômico positivo, algum concorrente em dificuldade, algum acesso disponibilizado por algum fornecedor que quer nos ajudar. E depois as ameaças. O que é que pode vir de fora que está atrapalhando chegarmos nos nossos objetivos, nos nossos resultados? Essa ferramenta, chamada análise SWOT, vai ser muito útil, principalmente na etapa do Plan e na etapa do Act, do PDCA. Então fique muito atento, porque agora você vai ver as ferramentas específicas mais úteis para cada etapa do seu PDCA. Lembrando, forças, tudo que te ajuda para o seu resultado. Força da marca, logística, equipe boa, estrutura boa, alguns exemplos. Fraquezas, o que está faltando ou que está aquém do desejado. Oportunidades, o que vem de fora e ajuda. Ameaças, o que vem de fora e atrapalha. Essa é a famosa análise SWOT. Com ela você vai entender e você vai poder usar as forças, se proteger das fraquezas, aproveitar as oportunidades, se proteger das ameaças. A próxima ferramenta de gestão é o chamado modelo FCA. Fato, causas, ações. Qualquer coisa que formos tratar como assunto profissional ou é um alvo, algo positivo que nós queremos atingir, ou é um problema, algo negativo que nós queremos solucionar. Especificar o alvo, alinhar o ponto de vista de todos sobre o que estamos tratando é a primeira coisa que precisa ser feita. Identificado o fato, que pode ser um alvo, algo onde nós vamos atingir, ou um problema, algo que temos que resolver, você precisa fazer uma análise das principais causas. Se é um alvo, o que vai me levar para aquele alvo? Se é um problema, o que é que está provocando as causas, as fontes daquele problema? Geralmente, essas causas estão relacionadas aos clientes, às estruturas da empresa, aos produtos e serviços, tecnologias, pessoas e processos. Entendido e clareado o fato, entendidas as causas, aí nós vamos criar ações de implementação sobre cada causa que vai impactar, seja provocando o alvo, seja resolvendo o problema. Essa metodologia FCA é muito rica. Qualquer tratativa como equipe, como profissional, precisa, no mínimo, de um FCA. É essa ferramenta que foi referenciada nas reuniões inteligentes. Quando você tem a pauta, cada item da pauta é um fato. Aí o participante da reunião traz análise das causas para esse fato, seja para provocar, seja para resolver, e cada profissional traz também ações para atuar sobre as causas que vão impactar no fato. E aí nas ações, perceba, é o plano de ação. Plano de ação, o que fazer, por que fazer, onde, quando, quem, como, quanto custa de investimento, como medir. Entendido o fato, analisadas as causas, o plano de ação fica automático, fica convencedor, fica excelente. E aí você vai usar nessa estrutura esse modelo que combina o FCA com o plano de ação, que você viu anteriormente. Essa é a forma prática de você fazer o FCA. Você explica o fato aqui, você traz as causas desse fato aqui, como, por exemplo, um fato, um problema. Estamos perdendo muitos clientes no produto X. Ok, quais são as causas dessa perda de clientes? Infraestrutura ineficiente, nosso sistema está caindo quando os clientes querem comprar, equipe despreparadas do atendimento, o fornecedor não está entregando os provimentos, enfim, você vai radiografar tudo o que está provocando aquele problema e quando a causa, a análise está bem feita, você sabe nas ações táticas como proceder, o que fazer para melhorar, atuar para resolver a causa e você resolve o fato que no nosso exemplo foi o problema. Simples, objetivo, prático. O importante é você começar a usar. Você começando a usar, você consegue aperfeiçoar no uso dessa ferramenta. A próxima ferramenta excelente é o chamado relatório de interação. Muitas coisas ficam soltas na empresa. Muitas coisas são combinadas e se perdem. Muitas reuniões são feitas e sequer há registro do que foi pactuado. Com o relatório de interação, simples e objetivo, você registra
Qual foi o propósito daquela interação? Se foi um workshop, se foi uma discussão com o cliente, se foi um trabalho específico para um assunto específico, você explica aqui. Qual unidade aconteceu, data que ocorreu, início da reunião, término. Se for a sequência de uma interação, aqui é um espaço para você colocar a sequência, quem estava presente, quem estava ausente. É importante registrar as pessoas ausentes, porque nos ajuda a ver por que elas estão tão desconectadas dos nossos propósitos e dos nossos resultados. Os assuntos tratados, você detalha em tópicos, já pode colocar no mesmo documento, caso tenha sequência, a agenda para a próxima interação, em que data, horário, local, e os tópicos para continuidade. E o espaço mais importante é este: compromissos, que são ações corretivas ou ações de melhorias. Quem que é o responsável e a data limite. Nessa ferramenta que está disponível para você, esse espaço aqui do seu arquivo Word, ele é o maior de todos, exatamente para você registrar. E se quiser colocar como um documento, você imprime e responsável pelo preenchimento assina e os participantes assinam. Vira um documento e aí não tem jeito das pessoas dizerem que esqueceram, porque se a assinatura dela está aqui, você resolve o problema das coisas ficarem soltas nos acordos de equipes, nos acordos profissionais, nos acordos da empresa. Você resolve com o relatório de interação. Simples, uma página. A outra ferramenta muito útil na gestão profissional é a matriz Guth de priorização. Pergunta recorrente nas empresas: como é que eu priorizo? Como é que eu sei que algo é mais importante do que outro? A matriz Guth vai responder isso para você. Você vai dar uma nota de 1 a 5 relativo à gravidade daquele item, ou seja, o quanto ele impacta os resultados prioritários da equipe, ou os resultados prioritários da empresa, ou seus resultados prioritários como profissional. Nota de 1 a 5. Na urgência, é o fator tempo. Em quanto tempo isso deve ser implementado? E, por fim, a tendência. Caso não tratemos esse item, o quanto ele piora, com qual velocidade, e se atuarmos, se for algo positivo implementarmos, o quanto ele melhora a situação da equipe, do profissional ou da empresa ao longo do tempo. Essa nota aqui varia de 1, se você der nota mínima, 1 vezes 1 vezes 1, a 125, que é máxima prioridade. Nota 5, nota 5, nota 5. E esta é o guia para você dar a nota. Gravidade, sem gravidade, neutralidade no impacto do negócio, nota 1. Pouco grave, pequeno impacto, nota 2. Grave, médio impacto, nota 3. Muito grave, grande impacto, nota 4. Extremamente grave, enorme impacto, nota 5. Seguindo esse critério, você consegue especificar com relação ao G. Com relação à urgência, muito longo prazo, acima de 24 meses. Importante dizer que esse prazo, quem define é você. Essa referência de prazo, que aqui está 24 meses, pode, por exemplo, ser 12 meses, caso você entenda que seja assim. Basta mudar no modelo. Você tem uma planilha em Excel, onde você vai implementar isso tudo, bem organizada, bem completa, e você muda de 24 para 12 meses. Longo prazo, nota 2, médio prazo, nota 3, curto prazo, nota 4. O quanto antes, nesse modelo menos de 3 meses, mas você pode, por exemplo, colocar menos de 1 mês. Se aquele item precisar ser feito em menos de 1 mês, nota 5, porque o critério, a premissa é você que escolhe como profissional, como equipe, como empresa. Em tendência, nota 1, se não piora, caso não atuemos para resolver esse problema. Ele não piora, fica estável, nota 1. Ele piora a longo prazo, nota 2. Ele piora a médio prazo, nota 3. Piora a curto prazo, nota 4. Piora rapidamente, nota 5. Lembrando que essas premissas de tempo, quem dá é você. E se for algo positivo que nós estivermos tratando, ao atuarmos, e se for algo positivo que nós estamos tratando, ele não melhora, fica estável, ele melhora a longo prazo, ele melhora a médio prazo, nota 3, ele melhora a curto prazo, nota 4, ou ele melhora rapidamente, nota 5. Essa matriz, gravidade, impacto para o negócio, urgência, prazo para implementar e tendência, com qual rapidez ele melhora ou piora, vai dar a sua nota,
que vai te ajudar a dizer o que vem antes, qual é prioritário e qual pode ser secundário. A próxima ferramenta é o cronograma de iniciativas. Muitas coisas ficam soltas na empresa, desorganizadas, então o ideal é você ter aqui um painel de controle de tudo que você faz, e de preferência por ordem de prioridade. Ou você pode ter um painel desse para suas ações de rotina, aquelas que se repetem no dia a dia, e outro arquivo desse para suas ações mais estratégicas, projetos que você tem mais tempo para implementar. Você explica a iniciativa aqui, aponta o responsável, diz onde ela vai acontecer, né? Qual lugar, qual empresa, ou qual área dentro da empresa, o valor, se necessitar investimento. Se ela estiver atrasada na implementação, você explica aqui e vai colorindo. P de planejado, R de realizado. Você vai colorindo de cinza quando ela deve ocorrer, início, meio e fim, e você vai marcando de verde se você de fato estiver implementando na data pactuada. Isso é muito útil, além de você organizar sua vida de implementação, de execução, para que você consiga pactuar outros prazos dentro da própria equipe, ou com o seu gestor, ou com a própria empresa. Porque se você tiver muitas ações de implementação numa mesma semana de um mesmo mês, basta mostrar e solicitar a pactuação desse prazo. Então essa é uma ferramenta muito útil que vai te ajudar a organizar tudo o que você está fazendo e vai te ajudar a enxergar a implementação disso ao longo do tempo, nesse timeline, nessa linha do tempo, e repactuar caso as solicitações ou você queira fazer entregas muito específicas no mesmo intervalo de tempo. Uma outra ferramenta utilíssima é a chamada agenda semanal. Quais são as prioridades da minha semana? Eu escrevo aqui e aí eu detalho as atividades e tarefas a realizar considerando primeiramente as prioridades da semana. Então na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta e sexta-feira eu faço a agenda das minhas tarefas naquela semana, preferencialmente antes do início da semana, antes de segunda-feira, ou na sexta-feira na parte da tarde, ou no próprio domingo à noite. Quando você fizer isso aqui, ao invés de se cansar, você vai ficar mais leve, vai dormir melhor e menos ansioso, porque quando a gente faz a agenda da semana, mesmo no domingo à noite, a gente já chega na segunda-feira impactado, com ânimo, com disposição, sabendo que eu tenho que entregar de forma prioritária, sabendo as minhas linhas de execução que devem cercar, mas sempre respeitando a prioridade daquilo que eu me propus. E acompanho isso ao longo do tempo, as atividades realizadas. E aqui eu escrevo quais atividades que eu realizei de fato. Perceba, aqui é um planejamento. Depois é a realização real. Você sempre está sendo orientado para tratar planejamento, realização real. Planejamento, realização real. A agenda da semana é o que vai fechar essa estrutura para que você faça um bom controle profissional, equipe e empresa na semana. E se você quiser controlar, se você quiser saber todas as atividades ao longo do dia, você vai usar a ferramenta de gestão Timesheet, que é um controle fino das tarefas diárias. Você explica qual a empresa aqui, o nome da pessoa, atividade e tarefa dela, para qual cliente ou projeto, qual unidade ou gerência ela vai desenvolver essa solução, hora que começou, hora que terminou. No dia a dia, etapa a etapa. Todas essas ferramentas, tudo que foi demonstrado aqui, que eu te garanto, com essas ferramentas, você resolve 100% das suas questões dentro da empresa, seja de curto prazo, seja de médio e longo prazo, seja questões táticas, sejam questões mais estratégicas, 100% de forma simples, objetiva, clara, você resolve usando essas ferramentas. Estão todos os arquivos disponíveis para que você use, comece o quanto antes, para que os resultados surjam o quanto antes. E se você quiser usar plataformas na internet, aplicativos com todas essas ferramentas, eu já testei várias junto com as minhas equipes de trabalho, de consultorias e treinamentos, e nós recomendamos o Trello, recomendamos a Asana e recomendamos o Toggle. Com essas três, você consegue em plataformas na internet integradas que rodam em diferentes plataformas, tablet, smartphone, laptop, desktop, você consegue implementar
todas essas ferramentas que você viu aqui de forma rápida, fácil e bem intuitiva. Essa é a riqueza dessa nossa formação. Nós orientamos, nós explicamos, nós damos o ferramental prático, nós damos exemplos práticos exatamente para que com elas você consiga mudar o seu patamar, se sinta seguro e avance cada vez melhor.